Olá, bom dia. Que bom podermos estar aqui mais esta manhã reunidos para refletirmos em torno da obra Renovando Atitudes de Hamed. No capítulo de hoje, capítulo 51, Hamed nos convida a refletirmos sobre perfeccionismo. E ele diz que as tendências ao perfeccionismo têm raízes profundas e escondidas, revelando às vezes um grande medo indefinido e oculto. Há pessoas que simplesmente não realizam determinadas coisas porque, se não conseguem fazer perfeito, melhor que não seja feito. No entanto, perdem muitas oportunidades, não é mesmo? E é diante disso que Hamed nos traz essa reflexão. Ele diz assim: a diferença principal entre o indivíduo que é saudável e o perfeccionista é que o indivíduo saudável ele controla a sua própria vida, mas o indivíduo que é perfeccionista ele é controlado sistematicamente por sua compulsão pertinaz. Trazemos como somatório de múltiplas existências crenças negativas de que o nosso valor é medido através dos nossos desempenhos bem-sucedidos e que os nossos erros meio que nos rebaixariam, né, o merecimento enquanto pessoas. Daí trazemos dentro de nós emoções desconexas de medo, de desagrado e de punição. Como exemplos, né, a gente pensa inconscientemente que se formos imperfeitos e falhos, as pessoas não vão mais confiar em nós ou jamais teremos sucesso na vida. O transtorno dos perfeccionistas é não se aceitarem como espíritos falíveis, não aceitando também os outros nessa mesma condição, tentando agradar a todos e corresponder às expectativas de todos. Olha que difícil isso, né? E é tão difícil que muitas vezes são pessoas que focam, né, no trabalho em detrimento da vida. E é engraçado isso porque ontem, acompanhando a rede social de uma amiga, ela postou uma coisa que me chamou muita atenção, que ela dizia assim: antes eu tinha uma vida no meio do meu trabalho. Depois de começar um processo, né, de autoconhecimento, de renovação, hoje eu tenho um trabalho no meio da minha vida. E isso é profundo, porque a gente cresce com aquela ideia de que para a gente ser aceito, para a gente ser validado, para a gente ser reconhecido por nossos pares, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa realizar alguma coisa, precisa fazer bem feito. É como se a gente tivesse realmente necessidade de agradar a todos o tempo todo. Mas nós não somos perfeitos, nós temos nossos limites. A questão é que o perfeccionista, ele se cobra tanto que ele começa a cobrar muito dos outros também. E ele não aceita que os outros também possam ser falhos e se torna um crítico quanto mais, e até uma pessoa de difícil trato. Por isso que é tão importante termos cuidado. Hamed diz que, às vezes, os perfeccionistas podem até pensar, mas não admitem. Se eu fracassar, vão me criticar. Em outras ocasiões, insistem em dizer que não pensam assim, demonstrando, porém, o contrário, pois ficam profundamente descontrolados quando cometem algum erro. Cenas, fixações pelo desempenho perfeito são necessidades de aprovação e carinho que nasceram durante a infância. Se você não fizer tudo certinho, a mamãe e o papai não vão mais gostar de você. São vozes do passado que ecoam até hoje nas mentes perfeccionistas. Esses distúrbios de comportamento levam esses indivíduos a uma espécie de lentidão superlativa para fazer as coisas. Eles querem fazer tudo com tantos detalhes e precisão que dificilmente acabam o que estão fazendo. Outros são conhecidos pelo nome de proteladores, aqueles que adiam sistematicamente a ação, por temerem um desempenho perfeito. Por exemplo, se eles começam a apontar um lápis,
Eles levam o objeto à destruição em alguns minutos, pela busca milimétrica da perfeição. Outros sintomas também comuns em indivíduos perfeccionistas. Por exemplo, pessoas que são obcecadas em dispor as coisas simetricamente, de modo que não fique 1 centímetro fora do lugar. Quanto mais verificam, mais querem checar e mais têm dúvidas. Os perfeccionistas têm uma necessidade de serem impecáveis. Respondem a todas as perguntas, mesmo aquelas que eles não sabem corretamente. Por possuírem desordens psíquicas, buscam incessantemente controlar a ordem exterior, vigiando os comportamentos alheios como verdadeiros juízes da moral e dos costumes. Por não admitirmos o erro e por não percebermos que o único fracasso legítimo é aquele com o qual nada aprendemos, é que os conceitos de perfeição doentia perturbam constantemente nossa zona mental. Por isso, o erro não deve ser considerado como uma perda definitiva, mas apenas uma experiência da nossa aprendizagem. Nós já vimos isso, nós temos refletido sobre isso. Nós estamos em constante aprendizagem. E mesmo as quedas, elas têm uma capacidade, um poder pedagógico sobre nós. Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, disse-nos Jesus Cristo. Entretanto, ele com essa assertiva não quer dizer que a gente tem que tomar ar de perfeição presunçosa, mas sim que gradativamente nós nos esforcemos para um crescimento gradual no processo da vida, que nos dará oportunamente habilidades cada vez maiores e melhores. Somos todos convocados pelo Mestre ao exercício de aperfeiçoamento, mas contemos com o tempo e a prática como fatores essenciais, esquecendo a perfeição doentia, atrelada a uma espécie de determinação martirizante, desgastante, que nos faz despender enorme carga energética para manter essa aparência dita irrepreensível. Repensemos o texto cristão, refletindo se estamos buscando um crescimento rumo à perfeição ou se estamos simulando possuir uma santidade que não suporta sequer o toque da menor contrariedade. Que a gente possa refletir e entender que estamos todos num processo, que há dias que serão melhores do que outros. Há dias em que, ao findar do dia, nós iremos pensar assim, nossa, consegui, deu tudo certo. Mas tem dia que a gente não vai ser perfeito, a gente não vai dar conta, isso vai acontecer. E tudo bem, basta que a gente se respeite, que a gente se acolha, que a gente se aceite, mas que a gente não deixe de ter a certeza de que a gente tem essa potência divina dentro da gente e que a gente precisa ser capaz de contribuir para esse mundo que tão generosamente nos acolheu e nos deu essa oportunidade maravilhosa da vida, fazendo a nossa parte nessa nossa existência, a parte que nos cabe da melhor forma possível, sem ficar buscando uma falsa perfeição, mas buscando o que é possível que seja feito hoje. Que a gente não deixe que o nosso medo nos traga estagnação, que a gente não permita que o medo de errar nos aprisione e não nos permita crescer, que a gente tenha coragem para prosseguir e rir mesmo diante dos nossos tropeços, entendendo que são processos de crescimento e que cedo ou tarde todos nós vamos encontrar o nosso caminho. Muita paz para vocês, muita harmonia, que Deus nos abençoe sempre. Gratidão pela companhia de vocês. Até quinta-feira, para continuarmos estudando, renovando atitudes. Paz, amor e harmonia.